A tua igreja que mantém firme a confissão de fé. A tua igreja, Deus, que entende o conceito de não ir, mas ser igreja de Cristo, Pai. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos edificando, nos fortalecendo, nos ensinando, nos direcionando em toda a verdade. Que o Teu Espírito Santo esteja, meu Pai, nos dando força e nos ajudando, porque está escrito que nós não sabemos pedir o que convém, como convém pedir, mas é o Teu Espírito que intercede por nós. É o Teu Espírito, Pai, que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não temos, Pai, capacidade de nós mesmos. A nossa capacidade, Deus, vem inteiramente de Ti, Senhor. Uns confiam, meu Pai, em carros, como disse o salmista Davi. Outros confiam em cavalos. Uns confiam, meu Deus, na sua sabedoria. Uns confiam nas suas forças, nas suas riquezas. Mas a nossa confiança, Pai, está em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. A Tua palavra diz, Pai, que se o Senhor não edificar, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A quem nós iremos, Pai? Para quem nós iremos, Pai? Para onde ir, Senhor? Pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque as Escrituras, Pai, nos ensina que mesmo no momento de desobediência, como o Teu filho Asaf, ele dizia, ele julgava que era inútil servir ao Senhor, que era inútil lavar suas mãos, purificar o seu coração na inocência, porque ele contemplava o ímpio e ele via, na sua visão, no seu entendimento, ele via o ímpio em paz. Ele dizia que não havia lamento, não havia choro no ímpio, não havia dor, eles estavam sempre se banqueteando, sorrindo e escarnecendo dos justos. E Asaf começa a se abrir, e o Senhor só ouvindo, e Asaf falando que não valia a pena te servir, que não valia a pena viver a vida em santidade, porque os ímpios também desfrutavam. Eu imagino, Deus, um filho do Senhor fazendo este tipo de confissão que não agrada o Teu Espírito, e o Senhor só ouvindo, só observando. Mas chegou um momento que Asaf, como filho, foi tocado pelo Espírito. Ele disse: quando eu entrei no santuário, eu entendi e eu vi, eu contemplei o fim daqueles ímpios. Eles não estão em segurança, eles não têm quem esperar, eles não têm o socorro, eles não têm um pai que cuida deles. Eles vivem para si, para suas vontades, para suas paixões, e um dia eles serão destruídos, ceifados. E Asaf reconheceu que os justos, eles resplandecem como a luz do sol, porque ainda que o choro dure a noite toda, a alegria vem ao amanhecer. Asaf entendeu, assim como Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as vacas do curral falhem, ainda que o fruto não produza,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Os filhos entendem porque os dias maus vêm, mas vem vencido, e já declarou: eu sei que o meu Redentor, ele se levantará em meu favor. Os teus filhos sempre entenderam, Deus, e nós entendemos, e nós confessamos. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Davi, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de perseguição, onde os seus inimigos lhe cercaram, ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os nossos olhos hoje na graça estão em Ti, Cristo, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé. E Paulo disse: eu bem sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Por isso Paulo dizia: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, está guardado o meu prêmio. Não, mas todos aqueles que pensam desta forma, e se você, Cristo te esclarecerá. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua graça. É os pais dele, porque é o conceito de patriarcal, os pais na fé. Está falando dos hebreus, né? Então, os judeus, eles tinham essa concepção de pai. Por exemplo, Abraão foi o primeiro patriarca, depois veio Isaac e Jacó, e consequentemente toda aquela linha patriarcal os judeus sempre observaram. E Paulo está falando para os coríntios: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, né, os patriarcas, né, o nosso povo, a nossa descendência, todos eles estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Observe, amado, que a saída do Egito, a saída da escravidão do povo de Deus, por passar pela nuvem e pelo mar, é uma tipologia de batismo. Então, isso era considerado o batismo de Moisés. E quando a pessoa fala batismo, geralmente as pessoas se levam muito ao pé da letra, no sentido de mergulhar, né? E olha muito para João Batista e os discípulos que batizaram. Não, tem que batizar porque João batizou e os discípulos batizaram. Porém, Jesus nunca batizou. João capítulo 4, versículo 2, ele não batizava ninguém, não em água. Então Paulo estava dizendo: vocês estão se gloriando de quê? Eu não quero que vocês ignorem isso, porque os nossos pais, todos eles passaram pela nuvem, e todos eles passaram pelo mar, todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, em que é que vocês estão querendo ter vantagens? Os nossos pais também foram batizados na nuvem e no mar. 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. Agora, amado, quem contou isso a Paulo? Quem contou isso a Paulo? Que aquela pedra que seguia os hebreus
que aquela comida que eles comiam, que aquela pedra que seguia, aquela pedra era Cristo. Quem foi que contou a Paulo que quando Moisés bateu naquela pedra e aquela pedra jorrou água a primeira vez, ele bateu, a pedra jorrou água, aquela pedra era Jesus? Quem foi que contou a Paulo que depois, pela segunda vez, quando era para falar a pedra, aquilo ali já era uma tipologia do sacrifício de Cristo? Ele não poderia ser ferido duas vezes, era uma única vez. Aí na segunda vez Deus diz a Moisés: não fira a pedra pela segunda vez, você já feriu a primeira vez. Cristo já foi ferido no Calvário, não fira Cristo de novo. Quando é que você fere Cristo de novo? Quando você abandona a graça e vive esses rudimentos aí fora. Quando você abandona a graça e você vive o legalismo, você está ferindo Cristo novamente. Quando você abandona o evangelho do Cristo que consumou a obra redentora e volta a praticar a lei de Moisés, guardar sábado, dar dízimo, subir monte, essas coisas, abluções da lei, você está novamente ferindo Cristo. Então aquilo ali já era uma sombra, e Deus disse para Moisés: não fira novamente, você já feriu a primeira vez. Mas Moisés se irou, foi para a carne, e olha que Moisés era o homem mais manso da terra, mas se irou. E aí Moisés vai, por causa do povo, e fere a pedra pela segunda vez. E a pedra, mais uma vez, por misericórdia, jorra água. Muita gente ferindo Cristo pela segunda vez, e Cristo, por graça e misericórdia, continua amando, continua operando, ferindo a pedra novamente, mas Cristo continua amando. Então Moisés feriu a pedra novamente, e a pedra voltou a jorrar água, mesmo ferida. Mas Moisés foi penalizado, ele não entrou no descanso físico, né? Que era uma tipologia de um descanso espiritual que é em Cristo. Então o sistema fica até hoje: caminhando eu vou para Canaã, querendo entrar no descanso que Moisés não entrou, não sabendo que nós já estamos nesse descanso que é Cristo, que não é Canaã física, mas é o lugar de descanso, a Canaã espiritual que é Cristo. Então Paulo disse: olha, eles foram batizados na nuvem e no mar em Moisés, todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos da mesma pedra espiritual, que a pedra, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Como eu falei, quem contou a Paulo que a pedra era Cristo? O próprio Cristo. Moisés sabia que a pedra era Cristo? Não. Abraão não, que isso foi depois de Abraão, mas os profetas sabiam? Não. Davi sabia que a pedra era Cristo? Não. Ninguém sabia que aquela pedra era Cristo. Mas quando Paulo vai ao terceiro céu, Deus revela tudo para Paulo: eu era aquela pedra. Aí Paulo escreve para os Coríntios. Basicamente Paulo está falando para os Coríntios: assim como eles feriram a pedra, vocês, Coríntios, estão ferindo. Porque quando vocês se reúnem para se banquetear, vocês deixam quem está com fome de lado. Vocês se embriagam na congregação. Vocês estão ferindo a pedra novamente. Paulo estava trazendo à memória dos coríntios aquilo que os pais fizeram lá. Eles foram batizados, eles feriram a pedra. Vocês são batizados, vocês estão ferindo novamente Cristo. Caso de prostituição na igreja, o uso dos dons de forma indevida, ferindo a Cristo. Paulo, fique calado, pare de ficar falando em outras línguas aí, vocês não estão edificando ninguém. Então, amados, os crentes meninos, eles vivem ferindo a Cristo. Os crentes carnais, eles vivem ferindo a Cristo com as suas práticas religiosas, com seus achismos. E eu não vou ler o contexto, é muito extenso, mas Paulo disse: eles foram picados por serpentes, eles foram destruídos pelo destruidor, eles morreram no deserto, 23 mil em um só dia. E Paulo está trazendo tudo isso para o nosso ensino, porque se vocês se prostituírem com outros deuses como eles, vocês serão penalizados. Se vocês ferirem a Cristo também como eles feriram, vocês serão
penalizado. Então, não fira a Cristo novamente.